Pedrão, vamos passar pelo Sport para a gente fechar a Série B, né? A gente ontem não entrou no Sport nessa parte, guardou para hoje, tá? E é lógico que a gente vai começar no Sport pelo gráfico de visitante e mandante, tá? Vamos lá, porque ali é onde está a chave de tudo, tá? O Sport, primeiro, é um time desequilibrado, tá? É um time desequilibrado. Tem 9 jogos como mandante e 7 como visitante. Porque eu tenho percebido uma onda, uma resistência muito grande de alguns torcedores quando a gente faz críticas mais duras à campanha. Isso é um dado para Acabou. preocupar. Um clube que faz 78% dos pontos em casa e 22% dos pontos fora, quando ele está 9-7, é um dado preocupante. Porque está faltando dois joguinhos fora. Tá faltando dois joguinhos fora para equalizar isso daí. É como se o Sport tivesse um desenho de fazer 1 ou 2 pontos nas próximas 2 rodadas. E esse é quase o desenho real do Sport, tá? Esse é quase o desenho real do Sport. E aí, Pedro, como visitante, né, o aproveitamento tá desabando, né? E a gente até tinha olhado a classificação ali como visitante, só que aí como o Sport tem menos jogos do que a maioria como visitante, ele acabou ficando numa posição até mais abaixo, né? Quando a gente pega pelo Isso. aproveitamento, É. até um pouco acima do que a gente tinha visto anteriormente, mas ainda assim vem piorando, né? Nas últimas rodadas, vem piorando o aproveitamento do Sport. E já tá ali na segunda parte da tabela, né? Acho que, se eu não me engano, na 11ª posição ali, não contei aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12º, Décima décimo segunda em primeiro, mais ou aproveitamento, menos. 14ª décimo em pontos, segundo, né? né? Exatamente. Complicado. Então, a campanha, de fato, chata, né? Eu vou puxar aqui aquela tela onde a gente consegue ver os resultados do esporte fora de casa, né? E você tem até... Deixa eu só puxar aqui. Peraí. Esporte. E você tem aí um cenário em que o Sport só venceu o 18º colocado, né? O Londrina. De virada, É, com a bola entrando no gol do Londrina quase que por, sabe, o Londrina tá chamando derrota. Uma força superior fez aquela virada, né? Porque, enfim, o Sport fez muito pouco naquele dia, fez muito pouco. O Sport aí, Pedro, nesses jogos tem alguns que você releva completamente, Novo Horizontino você releva, até o Ituano você pode relevar, mas tem pontos absurdos jogados fora. Tá? Ponte Preta e Chapecoense são dois absurdos. Eu até bati nessa tecla ontem e vou falar aqui de novo. O gol de empate que o Sport leva da Chape, porque eu assisti ABC e Criciúma. O Criciúma perdeu um jogador com 13 minutos do primeiro tempo. Achou um pênalti, ótimo, fez o golzinho dele e se defendeu como se o jogo já valesse o acesso. Caía, fazia antijogo, passava 2 minutos no chão, bola para cima. E o Sport leva um gol da Chapecoense aos 46, 47 segundo tempo, como se estivesse jogando um coletivo. Ninguém cai no chão, ninguém valoriza, ninguém busca um antijogo. Tá? É uma postura muito frouxa, muito muito desconectada com a realidade. E eu acho que essa Mas, postura ela é muito ligada à certeza do ótimo rendimento em casa. A facilidade com que o esporte envolve parte dos times em casa. eu vou complementar com outro detalhe. Eu acho que isso aí que você falou faz sentido, mas o que, para mim, chama mais atenção não é muitas vezes o esporte, como os casos da Chapecoense que você citou, né? Vencendo até os minutos finais e tal, ter tomado gol. Olha a quantidade de gols que o esporte tem dentro de casa para a proporção que ele faz fora de casa. O esporte, eu estava olhando aqui, ele é o quarto pior ataque dos visitantes. Quarto pior ataque é de uma equipe que está brigando na parte de baixo. A equipe só fez Perfeito. 5 gols como visitante. É isso?
5 gols como visitante. Isso. Ou seja, só melhor do que Tombense, Ponte Preta e Sampaio Corrêa, que historicamente, né, nos últimos anos, são péssimos visitantes. Sampaio nem se fala. Então, assim, a gente pode até falar desse problema do esporte, às vezes, de fazer o jogo mais burocrático, mas não dá para um time fazer 20 gols dentro de casa e fazer 5 fora de casa. Uma equipe que tem o status do esporte, de que todo mundo, não, no final vai acabar subindo, pois é. Esse tipo de desempenho fora de casa, essa dificuldade, às vezes, de pressionar. A vitória sobre o Londrina, a gente citou, o esporte não jogou bem. O esporte Muito fez mal, pô. que o Love lá foi lá e encontrou 2 jogadas. Eu vou dizer qual foi o jogo que o Sport jogou melhor fora de casa. Talvez tenha sido Tem não. o Horizontino com os reservas. Acho não. Jogou mal, derrota, pressa. Não, aí é só. Não, se você puxa pela memória mais um pouco como foi aquele jogo, Jordan fez boa defesa naquele jogo. Mas olha só. Aquela atuação. Criciúma segundo tempo, né? Criciúma segundo tempo é o melhor momento do Sport fora de casa. Pronto, eu acho isso aí melhor do que Novo Horizontino. É uma releitura de um jogo que não aconteceu. O Sport não jogou bem aquela partida em nenhum momento. Porque o Sport contra a Chape foi muito mal, Ituano mal, Ponte Preta horroroso. E com um a mais, né? Contra a Ponte, com um a mais. CRB inacreditável assim. Então isso tem que mudar. E eu tô batendo muito nessa tecla, sabe? Se o Sport, se a torcida do Sport, primeiro, a torcida tá criando uma proteção ao time nesses jogos fora de casa. A torcida tá criando uma proteção, não tá aceitando muito os tons das críticas. Não é todo mundo, claro, mas tem um bloco que faz essa proteção. E essa proteção, me desculpem, ela é muito perigosa. Porque você não pode ficar equalizando a tabela o tempo todo com jogos em casa. Não é aceitável que o Sport seja o 14º. Não é aceitável que o Sport tenha o 4º pior ataque fora de casa. Porque o que é que está por trás disso? Não é azar. O Sport está jogando errado fora de casa. Henderson está montando o time errado. Henderson está orientando a forma de jogo errada. Se não acordar para essa realidade, repete Claudinei de 2022 e vai chegar no final fazendo conta, vai chegar no final transformando cada jogo em casa num drama, como foi chegar para ter que ganhar do Vasco de todo jeito. É isso que se quer de novo, porque é isso que está se desenhando. Se o Sport não passar, não entender, porque, vê só, parte dos jogadores são os mesmos. Se o Sport não entender que o seu quarteto ofensivo não consegue morder fora de casa, não consegue fazer uma marcação forte fora de casa, e jogar dessa forma blasé, que o Sport joga tentando uma falsa, o Sport entra numa lógica de tentar replicar o que faz em casa e passa muito longe de fazer, sabe? Então, o que Henderson escolheu, a forma que Henderson escolheu jogar contra o CRB, ela é absurda, tá? O Sport tem que começar a parar de levar gol em fora de casa. Esse é o primeiro ponto, a ser um time mais a jogar. Veja só, o jogo que o Sport vai contra o Atlético Goianiense é um jogo de vida ou morte para o Atlético Goianiense. É um jogo de alta pressão para o Atlético Goianiense. Ou o Sport entra com calma e se aproveita dessa pressão, deixa o Atlético vir, faz uma marcação forte, joga de forma segura, ou faz isso. Porque se ficar jogando o futebol friozinho, nota 5, de ficar tocando a bola fora de casa, dando espaço, meu Deus, vai acabar perdendo de novo. Ou vai fazer um gol e levar o gol, levar a virada. Tá? Então, assim, tá na hora do Sport entender que não são duas faces. É um time só. Tá? E existe um problema grave que precisa ser corrigido e não equalizado. O que eu vejo é que o Sport não muda a forma de jogar fora de casa e tenta sempre equalizar com os resultados em casa. Tem que mudar a forma de jogar fora de casa. E só um complemento, Fred. Vou falar o que eu até falei em relação ao Vitória e vou trazer aqui uma situação que ocorre justamente o inverso com o Sport, né? O Sport, no segundo turno, ele vai ter justamente essas equipes aqui que vão do 5º colocado até o 10º colocado, que são as equipes que ameaçam o G4, todas elas
fora de casa, né? O Sport enfrenta o Vitória agora em casa, mas no segundo turno pega do Vitória até o Botafogo de Ribeirão aqui, todo mundo fora de casa. E com essa campanha como visitante, é algo que preocupa, né? Porque são esses os times que vão ameaçar as equipes ali do G4, né? O Sport tem Criciúma e Novo Horizontino em casa no segundo turno. A Criciúma e Novo Horizontino, se o campeonato permanecer do jeito que está, serão equipes que estarão ali dentro do G4, né? Então é o ponto de alerta. O Sport ele vai ter que melhorar seu rendimento fora de casa para não correr riscos nesses confrontos diretos contra equipes ali que perseguem o G4. Alan, a gente teve um superchat no começo do programa. Tu pode jogar ele na tela, porque não sei se eu tô com a memória equivocada, não. Era então guarda, a gente volta. Eu achava que era sobre o Sport, mas é sobre o Botafogo. Então, na hora do Bet Nacional, a gente volta para esse superchat. Valeu, Alan. Vamos para mais. Vamos dar aquela campanha semelhantes ali do Sport para fazer um cálculo de onde o Sport está nesse momento. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui 16 jogos. E a pontuação do Sport é de 32, não é isso? 32. Então, 6 equipes e 6 acessos. Mais alguns acessos aí com pontuações relativamente baixas, né? Especialmente o Cuiabá 2020. Isso, um deles você também descarta, o Cuiabá 2020, e a Ponte Preta bem em xeque, né? A Ponte é aquele time que tá na média ali, né? Mas, considerando que 2020 pode até chegar, os ano, desenhos que da média, os rumos já começam até a permitir pensar nisso, né? Mas esse é o desenho, tá? Quer colocar um pouquinho acima, 32, 34, né? Que é do Sport até o... E aí entra somente mais um time, né? Entra somente mais um time. 34 não tem ninguém, o Vila Nova foi o primeiro. É verdade. Só entra mais um time. E entrou mais alguém aqui com 33. Só vai aparecer aquele Criciúma, né? Aquele Criciúma lá que tinha 36. Ah, sim, se jogar 36, né? Aí vai aparecer. Aí aparece mais gente também, né? Aparece a turma toda, né? Aí tem o que não subiu é o Criciúma, exatamente. O Criciúma foi um time que desacelerou bastante em 2007, né? Mas é um exemplo de grande desaceleração. A pontuação do Sport, ela não é ruim, certo? A grande questão é porque como é que um time faz uma campanha tão exemplar dentro de casa, como o Sport está fazendo, e tão destoante do que a campanha fora de casa. É como o Fred estava mencionando. Não dá para fazer sempre a lei da compensação, porque, pois é, empatou o jogo em casa. Olha a pressão que fica. Eu lembro que eu citei aqui, não foi, Fred, na semana passada, que era se o Sport não vencer tal jogo, vai pegar o Ceará, e se não vencer, olha o tamanho do problema que pode acontecer de uma pressão. Venceu o Ceará, perde para o CRB, empata em casa, e aí, ó, vai aumentando o problema. Bastava que não acontecesse, e foi um empate, né? O Sport saiu de 100% de aproveitamento para 92,7%. É um ótimo aproveitamento dentro de casa. Isso. Mas esse desempenho fora de casa faz dele um time... É o que eu falei, Minhoca. Ao invés de corrigir fora, estão tentando equalizar em casa, pô. Não é assim que vai, pô. Pelo amor de Deus, tem que corrigir a forma... Foi o ano passado, foi o campeonato todo batendo na tecla que Claudinei estava armando um time que não conseguia segurar a onda fora de casa, fisicamente falando, inclusive. Tá? E a gente está vendo essa história se repetir. Tá? Pedro, tem mais algum dado relevante sobre o Sport que a gente tem que dar uma olhadinha no caminho e na remada do Ceará daqui a pouco também, né? Eu queria, na verdade, só perguntar a Minhoca se ele tem aí uma informação que eu pensei aqui agora e que não tem aqui nesse dashboard, que é o seguinte: o pior aproveitamento de um visitante que subiu. Eu acho que seria um dado interessante para a gente ter um parâmetro aí. Isso aqui é bom porque eu já tenho todo o geralzão aqui. Do visitante que subiu foi Náutico 2006, incríveis 14 pontos. Porém, o Náutico 2006 fez 50 pontos em casa. Então, o Sport 50 pontos em casa são... Como é a distribuição para 50 pontos em casa? São... só teve um menos 7 em casa. 7 pontos, né? Perdeu quantos pontos em casa? 7 pontos em casa. 7.
O Sport já perdeu 2, só pode perder 5 até o final do campeonato. Pode perder 5, Dá. É um aproveitamento de... Dá para buscar. Não, e a melhor... E o Náutico manteve isso em 2012. A gente até falou aqui, né, que o mando de campo do Sport, eu acho que da Série B, depois eu vou fazer esse levantamento. Qualquer coisa a gente pode fazer até matéria para o NA 45. O Sport é um dos times da história da Série B dos pontos corridos, com o melhor aproveitamento de vitórias em relação a jogos. É um dos maiores, assim. O nível do Sport jogando em casa na Série B é sempre beirando ali 40 pontos e tal, superando 40 pontos. Mas, para fazer 50 pontos, você tem que manter esse nível de aproveitamento que o Sport está tendo agora, né? Jogando na ilha e o que está pesando. Mas uma hora as equipes aprendem, né, Fred? A enfrentar o Sport jogando na ilha. Não, vai aprender. O Mirassol já aprendeu. O Horizonte mostrou, né? O Mirassol. O Mirassol aprendeu, isso ficou muito claro no início. Logo no primeiro comentário do jogo foi assim: olha, o Mirassol, ao contrário dos demais, tá querendo o jogo. Porque os demais vêm muito assustados, muito recuados. Só que o Mirassol, ele, na verdade, assim, ele foi um dinismo, assim, dinizismo, né? Que chamam dinismo, enfim. Né? Ele foi de um dinizismo, assim, da pior face de Fernando Diniz. Porque, como eu falei ontem no programa, né? Teve a bola, mas assim, não teve o menor desejo de fazer o gol. O menor desejo. Foi um time assim, eu quero ter a bola. Foi a melhor forma de se defender. Como é que a gente não leva gol? Com a bola. Pronto. E fazer gol? Você não. Faz no próximo jogo. Pronto, assim, foi desse jeito que o Mirassol, né, encarou. Porque a sensação que eu tive, Minhoca, é que se o Mirassol, pela própria forma que o Sport estava jogando ontem, se o Mirassol resolve, vamos tentar ganhar, poderia, porque não estava tão difícil assim chegar na área do Sport, e nos minutos finais o Mirassol chegou pelos lados, não pela frente, mas chegou. Exatamente. Tá aí, a proporção, né? O Náutico era 78-22, né? A proporção de pontos em casa. É igual a do Sport agora. Isso. Dá para subir. Esse é o Náutico de quando? Só para 2006. Ah, tá. Quando naquela hora que eu falei 12, eu me confundi com o de 11, porque o de 11 do Náutico foi quase a mesma coisa. Acho que o Náutico foi invicto como mandante em 2011. E em 2012, na Série A, o Náutico foi G4 como mandante. Veja o Náutico 2011. Acho que foi um pouco mais. 70-30, né? É parecido também. É muito, não. E eu acho que foi invicto esse Náutico de 2011. Tem tudo, é impressionante mesmo. Os caras... Cadê? Não, na verdade não tem. Só tem aqui 13, o número de vitórias, 39, né? 39 com 6, 45. Tem certo. Que fazer a continha aí, né? Não, mas tá certo. 13 com 6 empates, dá 45. Invicto. 45. 45. Tá invicto. Certo. Verdade. Invicto em 2011. E G4 na Série A em 2012. Comandante. Dá uma passada pelos bloco de 6 do Sport. A gente passou por isso aqui, não, né? Não. O bloco 2 do Sport aqui foi muito forte. O bloco 1 também já tinha sido, né? Mas especialmente o bloco 2. Deixa ele com 5 positivo, né? E aí o que é que eu vou chamar a atenção aí também, né? O bloco 4, que é o bloco seguinte, né? Aliás, primeiro que o bloco 3 é fechado com 2 jogos que não são exatamente fáceis. O Atlético Goianiense fora de casa para o Sport é um problema. E depois o Vitória também, que é um confronto direto. E o bloco 4 só tem 2 jogos como mandante, né? Que é quando vai equalizar a tabela. Que vai ser o momento em que o Sport vai ter que melhorar o seu rendimento fora de casa, inclusive com um duelo muito complicado aí contra o Vila Nova. Tem o Guarani também. Se não ganhar do Tombense, lá no Tombense não joga nem em casa, pô, é campo neutro. E ainda tem o Sampaio, né? Sampaio é fortezinho em casa, mas tá jogando pé em Santo também, viu? Dá pra fazer uma graça nesse recorte. Mas o Sampaio jogando no Castelão lá. Mas tá jogando muito mal, viu? Tá jogando muito mal. O Sampaio tá... Mas é chato, muito chato em casa. Mas é melhor pegar o Sampaio dentro da sua casa do que fora. É bem melhor. Mas tu guarda pro último jogo do campeonato. É muito horroroso. Guarda pro último jogo, já morto. Nem lá nem cá, naquela marola tradicional do Sampaio. O Sport precisa desesperadamente da vitória, né? Por causa dos resultados negativos fora de casa. Chega ali na 38ª rodada. Essa última rodada aí pro Sport é tranquilo.